No vídeo de hoje vou te ensinar uma fatia de bolo folhado com creme de leite condensado e morangos frescos que é irresistível. Este bolo é super saboroso, doce na medida certa e faz sucesso nas principais docerias do Brasil. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa também estará disponível aqui embaixo na descrição. Então, para isso, é só você clicar nessa seta aqui no cantinho do lado do título do vídeo. Vou começar aqui, então, pelo meu recheio do creme de leite condensado. Então, o fogo ainda está desligado. Eu coloco 1,5 caixinha de leite condensado na panela. E agora eu dissolvo 1 colher de sopa de leite em pó. Coloco 1 caixinha de creme de leite e 80 ml de leite integral. O leite aqui eu gosto de colocar para dar uma quebrada no doce da receita e também na textura mais pesada, pastosa, característica do brigadeiro. Agora eu mexo tudo muito bem para ficar bem homogêneo antes de começar a cozinhar no fogo. Agora eu cozinho esse creme aqui no fogo médio para baixo até ele atingir uma consistência cremosa, porém firme. Brigadeiro pronto, ele já está bem consistente, caindo em blocos da espátula. Agora eu tiro ele aqui da panela quente, transfiro para um outro recipiente, cubro com o plástico em contato com o brigadeiro e aguardo ele esfriar para poder utilizar na montagem. Enquanto o recheio esfria, eu já vou assar a massa folhada. Estou usando massa folhada pronta, acho muito mais fácil e mais prático para fazer esse tipo de preparo de bolo. Aqui eu tenho em pedaços, porque como eu tenho a massa folhada de rolo, eu não queria ter que descongelar o rolo todo para tirar uma folha inteira, já que no final das contas eu ia acabar quebrando os pedacinhos mesmo. Então eu tirei faixas aqui, vou levar no forno que já está pré-aquecido, 190 graus, vai ficar ali em torno de 25 minutos ou até que ela esteja bem douradinha. Agora que a minha massa folhada já está pronta, já está assada, uma parte eu vou quebrar em lascas um pouco maiores que eu vou usar na montagem do recheio do bolo e a outra parte eu vou deixar para decoração, então aí eu vou triturar em pedacinhos ainda menores. Vou deixar essa parte mais escura para decoração, eu vou deixar as partes mais claras que eu uso no recheio. Para o recheio do bolo também eu vou usar o morango fresco, aqui eu já lavei ele, já higienizei e deixei ele bem sequinho. E eu não gosto de cortá-lo em pedaços muito pequenos, porque quanto menor o pedaço do morango, mais água ele solta. Eu tiro somente o talinho e corto ele ao meio, somente assim, e coloco no recheio do bolo. Se por um acaso estiver usando um morango muito grande, pode até cortar em 3 ou 4 partes, mas nunca em pedaços, em cubinhos muito pequenos. Esse aqui, apesar de ser um morango grande, quando eu corto ele ao meio, ele fica fininho, então eu não vou cortá-lo novamente, vou manter assim. E aí eu deixo aqui no papel toalha até o momento da montagem do bolo. Aqui eu tenho a minha massa branca versátil, que eu já ensinei no canal, massa de baunilha versátil, que vai estar o link disponível para vocês aqui na descrição. Uma receita dessa massa rende 3 bolos iguais a esse, no tamanho 10 por 18, com 3 camadas de massa. Porém, nesta montagem, eu vou usar apenas 2 camadas. Eu vou fazer uma camada de recheio mais farta, com o creme, a massa folhada e o morango, e 2 de massa. O recheio que eu já coloquei na manga de confeitar para facilitar a aplicação, não precisa usar o bico nem nada, somente o saco aqui cortado à ponta. E tenho a calda simples de água e leite condensado, que não vai ao fogo, só misturar uma parte de leite condensado e a mesma parte de água. Aqui na montagem, usando a mesma assadeira que eu fiz a massa, eu forro ela com uma folha plástica, é um saquinho daqueles de alimento que a gente abre em cima e na lateral. Eu forro a assadeira, coloco a primeira parte de massa, aquela que eu deixei numa espessura um pouquinho mais grossa,
E os morangos frescos vão em contato com essa massa, então eu molho sempre ela um pouquinho menos do que eu molharia se não estivesse com morango fresco, porque o próprio morango já solta bastante água. Só que antes de colocar o morango, eu vou usar o próprio recheio para fazer uma barreira de contenção aqui na lateral. Agora eu coloco os morangos sempre com o corte dele virado para a massa. Agora eu completo com o meu recheio cremoso e cubro todos os morangos. Camada bem generosa do recheio, só que eu reservei uma pequena parte para colocar por cima da massa folhada. Agora eu começo colocando os pedaços da massa. Agora o restante do recheio cremoso, só que numa quantidade menor. Essa segunda camada de recheio, mesmo ela sendo mais fina, ela é indispensável porque é ela que vai unir na fatia a massa do bolo com a massa folhada, que é um pouquinho mais seca. Então ela serve como uma cola para unir essas duas partes, massa folhada e massa do bolo. Mesmo assim, a massa folhada por si só já deixa a fatia do bolo um pouquinho mais soltinha, mas nada que um pouquinho mais de jeito na hora de fatiar o seu bolo não resolva. E agora a última parte de massa, que eu coloco um pouquinho de calda já nessa face aqui, que vai ficar em contato com o creme, e o restante da calda eu coloco assim que eu colocá-la na assadeira. E agora finalizo com o restante da calda, porque essa massa ela está numa espessura um pouquinho mais grossa. Eu gosto sempre de começar a montagem do meu bolo com uma fatia, com uma placa de massa um pouquinho mais grossa, e também na hora de finalizar a última placa também um pouquinho mais grossa. Sempre essa de baixo e a de cima um pouquinho mais grossinha do que a que vai no meio. Aqui no caso eu não estou usando nenhuma no meio, mas nem por isso essa de baixo e essa de cima devem ser mais finas. A de baixo, a primeira que eu coloco, ela sustenta todas as camadas que tem em cima de recheio, e a última de massa enquanto o bolo está prensado na assadeira lá na geladeira. E a última serve como base de sustentação do bolo quando eu desenformo ele no prato, que eu decoro, entrego para o meu cliente ou exponho ele numa mesa de festa. Fecho a assadeira aqui com o próprio plástico e levo para a geladeira por pelo menos 6 horas antes de desenformá-la para fazer a decoração do bolo. Bolo pronto, e agora chegou a hora de decorar. Aqui na decoração eu vou aplicar uma camada fina de chantininho. Esse chantininho é o chantininho simples que eu já ensinei aqui no canal. O link vai estar na descrição também. Vou passar uma camada fina em toda a lateral e também no topo. Não preciso me preocupar demais em deixar esse chantininho super liso, porque depois eu faço o acabamento também com a massa folhada. Agora que o meu bolo já está com a camada do chantininho, eu vou colar a massa folhada, aquele restante de massa que sobrou. Eu amassei ela, né? Triturei assim com a ponta dos dedos mesmo, ela quebra bem fácil e aí fica os pedacinhos. Eu começo colocando aqui no rodapé do bolo e vou trazendo aqui para a parte de cima. Cobri toda a parte da lateral com a massa folhada e aqui no topo também mais ou menos um dedo na parte de dentro de toda a lateral. Agora eu vou fazer uma decoração no topo usando o mesmo chantininho que eu usei na cobertura da lateral.
Com o bico pitanga número 22, eu vou fazer umas conchinhas aqui para dar um arremate neste acabamento e também servir como base para apoiar os morangos. Começo apoiando as metades do morango fresco de trás para frente. E aqui no meio também faço como se fosse uma trança que também vai servir de apoio para os morangos. Bolos feitos com morangos frescos são sempre mais perecíveis. Eles duram de 2 a 3 dias no máximo, sempre na geladeira. Vai depender muito do morango. Quanto mais fresco ele estiver, mais tempo ele vai durar. Quanto mais maduro, mais água ele solta, então menos tempo ele dura. Mas eu sempre gosto de fazer a montagem no mesmo dia que eu vou decorar o meu bolo. Monto na parte da manhã e aí decoro, finalizo ele na parte da tarde. Mas caso você não tenha esse tempo de montar e decorar o seu bolo no mesmo dia, você pode montar ele no dia anterior, à tardezinha ou até à noite, e no dia seguinte pela manhã desenforma e decora ele normalmente. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas receitas de bolo que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se encontra aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!